programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos em profundidade de assuntos importantes de Itapetininga. E o nosso tema de hoje é a poluição sonora durante a Expo Agro. Estamos no estúdio aqui do Controvérsia com a advogada Miriam Teodoro. Tudo bem, Miriam? Boa tarde. Como é que você está? Boa tarde a todos. Com o Alexandre Zanani, que é empresário do ramo de shows e também especialista na área de som. Sim, boa tarde. O Coronel Calil Badim, que foi comandante aqui do 22º Batalhão da Polícia Militar do Interior e fundador da Guarda Municipal. E eu vou começar falando aqui com o Badim o seguinte. Badim, muita gente quer diversão, mas a maioria da população quer dormir bem, né? Boa tarde, Edmundo, doutora Miriam, amigão Alexandre. Realmente, como nós falamos aí fora do ar, ninguém é contra a exposição, é uma festa tradicional já de vários anos em Itapetininga. O que é que está acontecendo é que o pessoal ainda acha que eu estou na prefeitura, né? Como a gente teve uma vida pública bastante longa aqui em Itapetininga, então as pessoas reclamam e às vezes não tem voz, como nós estamos tendo hoje aqui, para falar sobre o som, que realmente é ensurdecedor, é perturbador. Muita gente que não vai no show, ele precisa trabalhar no dia seguinte, pessoas que não conseguem dormir, pessoas de idade, idosas e crianças e famílias, né? Nós fizemos até um levantamento preliminar, né, de tanta reclamação. Então foi feita uma enquete, você pegando ali o início da Nova Itapetininga, vindo mais para o Jardim Itália, Vila Nova, Vila Rosa, Centro. O som que é emitido na exposição dá para ouvir. Tem uma prima que mora lá no Jardim Shangri-La, é um absurdo. No jardim, quer dizer, quanto que dá até o Jardim Shangri-La da exposição? De 8 a 10 quilômetros. É muita coisa. Então, alguma providência tem que ser tomada. Não é porque a empresa faz aí um contrato com a prefeitura que ela tem direito a perturbar o sono de... nós fizemos um levantamento preliminar, dá mais de 30, perto de 40 mil pessoas. Mas se a prefeitura quiser, né, através do departamento competente, eles podem fazer uma pesquisa, né, o senhor prefeito determinaria aí, para ver a quantidade de pessoas que são, vamos dizer, prejudicadas por esse som ensurdecedor, essa perturbação, né? A pessoa tem que ter direito ao repouso noturno e não está tendo. Então, inicialmente é isso. Perfeito, Badim. Então, estamos falando aí de uma questão de políticas públicas aí da população, né? Como você falou, né? A questão, ninguém está entrando no mérito da diversão, do show, mas também nós temos aí uma grande maioria da população que está trabalhando, que precisa dormir, que precisa tocar a sua vida, pessoas idosas, crianças, adoecidos, e que precisam ter o direito ao repouso, né? Não, e o pior, o show vai até, vamos dizer, meia-noite. Aí termina o show, mas aí piora a situação, porque daí entra lá um som que eles colocam, tipo de um pancadão, fica aquele... Bam, bam, bam. Isso aí acontece muito nos muros do Rio de Janeiro, né? Pancadão. Então, aqui não é o Rio de Janeiro, não podemos nem ter esse tipo de barulho que as pessoas não conseguem dormir. Fecha toda a casa e tal, não consegue, porque a pessoa é um tipo de som que ele incomoda realmente. E aquilo aumenta, né, com o mais silêncio da madrugada, né? E tem um locutor lá que começa a gritar bem alto, então realmente é terrível. Eu também moro numa região que sinto esse problema sim, não consigo dormir. Mas não só eu, se fosse só eu, tudo bem. Até passava por cima, né? Mas é uma grande parte da população, e isso tem que ser visto pelo poder público, né? Nós temos, assim, 2 vereadores da área de segurança, a Catarina Nanini e o G. de Araújo, que eles, como vereadores, podem fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? É uma das funções do vereador. Então, quando eu saí essa carta, esse convite ou essa licitação, parece que é só carta que está, né? E essa mesma empresa que está ganhando todos os anos. Então, a gente faz um apelo para
para que esses organizadores, a direção dessa empresa que ganha todo ano, um apelo até em nome de milhares e milhares de tapetiniganos que não conseguem dormir. Quanto à festa em si, a exposição, repito, ninguém é contra, muito pelo contrário. Nós falamos, quem quiser ir vai, legal, bacana. Agora, se eu não vou, eu sou obrigado a ouvir o cantor cantar dentro do meu quarto? Tá de brincadeira, né? Muito bem, e o Coronel Badim falou muito bem o seguinte, né? Por ser a mesma empresa todos esses anos, ela já está acostumada com o recinto, com toda a questão do palco, né? E até para falar melhor sobre isso, que é um especialista que nós trouxemos aqui, eu vou perguntar para o Alexandre o seguinte, Alexandre, não tem, hoje em dia a tecnologia evoluiu tanto, não tem nenhum recurso aí que permita que as pessoas se divirtam ali, escutando o som, e o resto da população possa dormir sossegado? Boa tarde, telespectadores da TVI. Existe sim. Hoje a gente tem um sistema que se chama torres de delay. O que é torre de delay? O campo da Expo Agro, ela tem uma metragem de 110 metros de comprimento. Em vez dele usar um sistema de PA só ao lado do palco, né, só ao lado da atração, e fazer esse som chegar até o final do campo, ele colocaria torres de delay. O que é a torre de delay? O som que está tocando no palco, ela começa a tocar 25 metros depois, você põe 2 torres de delay, uma de cada lado, que são PAs de som, certo? Projetores acústicos, são caixas de som, mais 25 metros, daria 50 metros, mais 2 torres de delay, e 75 metros, mais 2 torres de delay, uma de cada lado. O som chegaria pleno ao final do campo e praticamente não sairia fora do recinto, porque a pessoa não teria que ouvir o som que vem de 110 metros de distância. Ela vai estar ouvindo ali de 10, 20 metros, que ela vai estar perto do PA. Então é facinho de fazer, é só querer fazer. Vou dar o exemplo, que eu já comentei com você, do Sambódromo do Rio de Janeiro. Eles têm um sistema de torre de delay, são 50 torres de delay, 50 de cada lado. Para quê? Para que não precise o som da saída da escola, da partida da escola de samba, chegue até o final da dispersão com o mesmo PA. Não, eles dividiram o PA em 50 torres de cada lado, certo? A altura de som baixou consideravelmente, quase 80%, e todo mundo que está na arquibancada e as escolas estão ouvindo a mesma altura de som. Então acabou o problema também de reclamação na vizinhança lá, porque tem gente que não gosta de carnaval. E lá é 860 metros de comprimento, é quase 1 quilômetro de avenida. E consegue fazer o evento sem ter essa reclamação. Aqui a gente está com 110 metros e não consegue controlar isso. É uma questão só de gestão. No contrato da prefeitura com os promotores de evento, a prefeitura pode sim exigir isso. E tem o medidor de decibéis, o código de postura da prefeitura tem esse aparelho e limita, olha, eu quero 70, 80, 60 decibéis ali no portão da Expo Agro. Passou disso, eu não quero ouvir, pronto, está resolvido. É simples, mas é só querer fazer. Tem custo. A empresa que está fazendo hoje a Expo Agro se chama Som da Ilha. Ela é responsável pelo som da Fórmula 1 em São Paulo. Então ela tem know-how suficiente para fazer isso. Porque ela faz a pista lá de São Paulo, fugiu o nome, ela faz a pista inteira, Interlagos. E o pessoal ouve o som de Interlagos à mesma altura no recinto inteirinho. Então ela tem know-how para fazer. E isso porque ela ainda briga com os motores de Fórmula 1, que você sabe que é um barulho ensurdecedor. E mesmo assim ela consegue fazer som no Interlagos inteirinho. Então ela tem know-how para fazer. Agora é só querer exigir aqui em contrato para que faça aqui também. Baixar o som, distribuir mais o sistema de PA, pronto, está resolvido. Não tem problema nenhum. Perfeito, Alexandre. A gente até imagina, né, que esses grandes eventos que tem em São Paulo, né, são sempre em áreas muito populosas, ali como Allianz Parque, outros estádios ali, eles também devem utilizar esse tipo de tecnologia. Não é uma coisa fora do comum, né? Eu fui agora no Allianz Parque assistir o Technotronic, que é uma banda de 80, e você saía fora do estádio e você não ouvia o som. Exato. E lá dentro, uma delícia. E colocaram lá 16 torres de delay fora o PA. Então, para cada canto
da arquibancada tinha uma torre de frente passando para o pessoal. Pronto, simples. E uma qualidade bem superior, porque daí você não distorce, né? Você sabe que o som, quanto mais alto você coloca, mais distorcido ele fica. Então, baixa o som, fica com uma qualidade melhor e está próximo à pessoa. Você consegue conversar com a pessoa do lado. E está ouvindo o som, está vindo do PA. Você permite uma parte só? Eu, como eu mencionei o nome da vereadora Catarina Nanini, né, são muito conhecidos meus, foram alunos meus, né? Na Guarda e o G. Araújo, eu mencionei porque eles são, além de serem vereadores, eles são guardas municipais, né? E como guardas municipais são da área de segurança. E lembrando o porquê que eu citei que eles podem fiscalizar. Porque a tranquilidade pública também faz parte do contexto segurança pública. Então é isso que eu citei o nome dos dois, só complementando. Mas essas explicações que o Alexandre está dando são espetaculares. Então é só querer fazer aqui em Itapetininga. Por que faz na Fórmula 1, faz no estádio Allianz Parque do Palmeiras e não faz Itapetininga? O morador de Itapetininga que se dane. Né? Então não estou... É uma obrigação que tem que ser cobrada, né? Exatamente. E até por isso eu vou... Já tem que sair no próprio contrato que é feito com a prefeitura, né? Perfeito. Então, compete ao prefeito, ao departamento jurídico, né? Por favor, né? Por favor, porque já tem há vários anos e ninguém estava dando voz. Então, nós estamos dando voz. Então, eu já falei e repito, faça uma pesquisa na cidade, a satisfação, né? A satisfação do público que não vai, né? E repito, não é nada contra a festa em si, que é tradicional e tem que ter mesmo. Agora, tem que ter, mas quem quer escutar o som, ouça o som lá dentro. Quem quer ouvir, ouça lá dentro. Agora, estou fora, não preciso ouvir. Eu vou pegar o gancho do que o Coronel Badim falou, perguntando aqui para a nossa advogada Miriam, né? Miriam, fale um pouquinho da legislação. O que a legislação diz a respeito desse tipo de show, de evento, né? Nós temos os horários, né? Sim. Então, o cidadão tem tanto o dever de não fazer um som alto na sua casa que vai incomodar o vizinho, né? Vamos pegar aí no dia a dia. Todo mundo obedece essa lei. Se acontecer algum problema, chama a polícia, tem todo... E no caso de um show desse aí, que, como o Badim falou, fica até 4 horas da manhã e... Como é que faz? Então, eu... Observando o que ele falou, né, sobre... Perdão, qual que é o nome? Alexandre, desculpa. Que o Alexandre falou sobre as torres de delay, né, que a prefeitura ela pode fazer esse tipo de exigência. Na verdade, a prefeitura ela tem o dever de fazer, porque existe a lei estadual que trata exatamente da poluição sonora e prevê a obrigação da prefeitura de elaborar planos de ruídos. Então, a prefeitura ela tem que ter isso na lei orgânica dela para poder contratar com a empresa que está fazendo o evento, né? Sobre o horário, né, existe a possibilidade de fazer num horário que não seja das 22 às 6 da manhã. Mas é uma feira, né, de exposição e tem uma finalidade financeira e a festa ela começa mais cedo e o show, que é o mais esperado, acaba ficando por último por conta do gasto, né? Quem vai lá gasta e que dá o lucro para a feira. E eu achei super interessante a sugestão dele, na verdade, sobre as torres de delay. Me parece que é a sugestão que tem que ser seguida, né? Existem várias leis que falam sobre a questão dos direitos da população que se sente prejudicada, né? Como existe essa obrigatoriedade da prefeitura, né, prever um plano para controlar o ruído, né, para não atrapalhar a população, né? Todos, inclusive, não só a festa, que ela é anual, né? Então, ela tem algumas leis específicas para isso, né? Agora, a população pode entrar com pedido através do Ministério Público, através de uma associação de bairro, né, de amigos do bairro, através de abaixo-assinado, né? Tem alguns meios que a população pode usar, né? Aquela população, a parte da população que se sentiu prejudicada, podem formar uma organização ali, ou se juntar a alguma organização, uma associação, e fazer um pedido, uma carta, um requerimento para a prefeitura para que coloque em prática essa lei, né? Essa lei, inclusive, é a 12.493 de 2006, que trata sobre a poluição sonora. Pode ser invocada e pode exigir se a prefeitura já não tem essa previsão na lei orgânica,
ela pode inserir e colocar isso daí a termos com o contratante, né, a pessoa que faz a pessoa jurídica que faz o evento. Muito bem, muito bem. Coronel Badim, tudo que a gente está falando, a gente sabe que isso queremos resolver aí para sempre. Né? Sim, com certeza. Mas nós ainda temos aqui, essa semana aqui, vários dias da exposição. O que você sugere aí que a população pode fazer para melhorar essa situação, né? Porque tem muita gente que está doente, com criança e está sendo incomodado. Né? O pior é que eu não sei como é que o pessoal do hospital, o Dr. Léo Orsi, não reclamou ainda, porque chega a perturbar os pacientes ali. Então, por favor, quem é que... Né? Assim, nós temos que apelar aí para que o Poder Executivo, os próprios vereadores, né? Esses dias eu não vejo assim como o Alexandre, pelo que o Alexandre explicou, não é uma coisa que vai resolver a curto prazo. Se quiser fazer, pode fazer amanhã. Ah, é? Torre de delay faz no dia. Então, é só querer boa vontade. Tá aí a sugestão, se alguém tiver... Por isso que eu falei para você, a empresa ela tem know-how para fazer. Mas então é só questão de boa vontade da empresa, né? Gastar um pouquinho mais, porque o lucro a empresa tem que ter, mas ela pode diminuir um pouco o lucro dela e fazer. Uma questão que eu estava pensando agora, é o contrato, né? Esse contrato de prestação de serviço, ele deve estar no portal da transparência. Será que já não está previsto isso lá? Então, se tiver, por acaso, previsto essa... E a empresa não está cumprindo, cabe multa. É uma questão de execução do contrato. Perfeito, perfeito. Mas quem deve cobrar é a própria prefeitura, no caso. Não seria isso? Porque ela que é a concessionária... CETESB pode fazer isso, o Ministério Público pode fazer isso, uma associação de moradores pode fazer isso também. Basta ter o contrato em mãos para saber o que está determinado ali. O pessoal não pensa hoje, mas a gente está vindo com o regional, que vai ficar praticamente na porta do recinto. Hospital regional, né? Vai ficar na porta do recinto. Quem tiver naquele hospital vai ouvir o som da exposição tranquilamente, se continuar do jeito que está. Isso não é criticar ninguém. O pessoal acha que a gente, quando tenta resolver, a gente quer criticar. Não é criticar. Eu fiz essa Expo Agro e teve um ano que o Dr. José Manuel mandou tirar o palco da onde estava, ficou esse palco, era um palco de madeira, mudou de posição, ficou numa arquibancada e jogou para Raposo Tavares. Porque o pessoal, na exposição anterior, tinha reclamado, ele falou, eu não quero reclamação. Então, nós montamos o palco numa arquibancada de alvenaria, de frente com a outra arquibancada, e o palco que eles usam, a posição do palco que usa hoje, não foi usado. É só querer fazer. Tem várias opções. Ah, não tenho dinheiro, não vou gastar com torre de lei, muda a posição do palco. Pronto, joga lá para a estrada. Hoje, né? Porque depois que tiver o regional, daí já não dá também. Eu vou aproveitar o gancho do Badim, que falou do Hospital Léo Orsi Bernardes, e do Alexandre, que falou do futuro hospital regional, que vai estar próximo, e vou pedir para o Johnny colocar uma matéria que o Luiz Flávio Hungria, que é nosso telespectador, mandou para a gente agora durante o programa que está ao vivo. Vou dar uma lida aqui, da BBC News. Como o barulho virou assassino silencioso, ligado a diabetes, doenças cardíacas e até demência. Então, mais até do que a pessoa que está no hospital, né, Badim? É uma questão de saúde pública de toda a população da cidade. Está aí mais uma questão fundamental. Obrigado, Luiz Flávio Hungria, aí, pela colaboração. Muito boa a matéria. E é uma questão também de saúde. Muitas pessoas idosas falaram para mim que a pressão está subindo, não consegue dormir, a pressão sobe, precisa tomar remédio, reforçar mais remédio, tomar Rivotril para dormir e não consegue dormir. Então o negócio é seríssimo. Não estamos aqui com... simplesmente reclamando de um sonzão, é sério. É sério. E eu já falei, a gente tem que reunir mais pessoas e, se for o caso, entrar na justiça contra essa empresa se a coisa continuar desse jeito. É a única maneira. Então, se ninguém se condoer com o que está ocorrendo, né, se não, tem que fazer uma empatia. Né? Sai de dentro e vem aqui para esses lugares que nós falamos para ver a quantidade do som, tenta dormir. Então, tem um apelo mesmo que nós estamos fazendo, um socorro que quem tiver competência legal, né, dentro do Poder Executivo, partindo do senhor prefeito, que é a autoridade maior nessa área, dos vereadores, atender esse clamor da população.
O nosso povo é muito calmo, fica só reclamando, mas não consegue ter voz, como eu já falei várias vezes isso, como estamos tendo hoje, e que de uma forma ou de outra, alguém que tenha o poder suficiente para resolver esse problema vai tomar providência. Perfeito. E eu vou perguntar para nossa advogada Miriam Teodoro. Miriam, se a coisa continuar dessa forma aí, existe alguma coisa que as pessoas possam fazer imediatamente, no caso de uma pessoa que está ali com um doente em casa, com uma situação realmente insuportável? Tem alguma coisa que ela possa fazer assim para imediatamente resolver esse problema? Imediatamente, né, como não tem conhecimento do que está ali no contrato, eu precisaria saber o que está escrito, né, o que está prevendo no contrato para falar o que pode ser feito imediatamente. Agora, se a empresa, né, a organização estiver extrapolando o que está no contrato, a própria Polícia Militar, né, se for requisitada, pode ir lá e falar, olha, esse volume está ultrapassando, mas tem que ter a forma de como medir. Eu não sei se a polícia tem como medir. Na matéria que você colocou agora aí, você viu o decibilímetro? Sim, sim. 67. Eu tinha falado para você, 60, 67 lá na Espanha já cabe multa. 67. E o limite é 60, esse é mundial. E o decibilímetro que ele está exibindo ali está com 67 de volume. Alexandre, até 70 aqui no Brasil, de acordo com a NBR. Alexandre, mas você que deve estar dando uns 7 mil, né? Mas... Então, exatamente isso que eu ia perguntar para o Alexandre. 70 na casa da pessoa, né? Porque lá dá muito mais. Isso que eu ia perguntar para o Alexandre, né? Que como ele conhece muito essa área, se ele tem uma ideia do volume de 90 a 100. Que atualmente... De 90 a 100. Isso já na rua, na casa das pessoas? Não, aqui no centro, 90 a 100. No centro da cidade? Lá deve dar uns 120, 130 dentro do recinto. Está medindo isso, então, dentro das muito casas. Alto. Muito. É muito alto. E eu sou suspeito de falar porque eu passo som. Essa história da diabetes é verdade. Os meus dentes são prova disso. Eu parei de fazer som, vendi tudo por causa do volume do som. A minha diabetes desestabilizou, hoje é 400, 500. Tomo vários remédios, perdi meus dentes, tudo por causa de volume de som. Eu fazia som de frente com o equipamento. Então, eu sou testemunha viva que essa matéria é verdade. Sabe? É verdade. Sabe? Tem dia que, por exemplo, no clube, você usou o exemplo do Luiz Flávio, que ele não ouve na casa dele o som. A minha preocupação dentro do clube é justamente essa, que a pessoa não consiga conversar dentro do salão com a outra. Não ficar lambendo a orelha, que é o termo que a gente usa. Conversar. Então, o som tem que estar legal para todo mundo e tal. E justamente porque a minha faixa etária que frequenta o clube é de 40 para cima. Então, quase todos têm problema de diabetes. Então, eu sou testemunha disso, que essa matéria é verdade. Eu li isso aí. Estava vendo isso aí. Eu vou aproveitar o Badim, que foi comandante aqui do nosso 22º Batalhão, né, que é um orgulho aqui para a nossa cidade. Obrigado. E para perguntar o seguinte, a polícia, na verdade, está trabalhando aí muito, né, durante o período da exposição. Você acompanhou várias vezes quando você foi comandante, né? É mais um problema que a gente vai jogar para a Polícia Militar ou isso devia ser resolvido de outra forma, Badim? Eu acho que isso aí... eu vou fazer o seguinte também, eu vou ligar para o Coronel Galenda, que é o secretário de Segurança Pública de Itapetininga. É nosso amigo, né? Companheiro da Polícia Militar. Eu vou falar com ele também, que nós estivemos aqui. Aliás, até eu liguei para o comandante da Guarda Municipal hoje, né, o Robson, e falei para ele que viria aqui no programa. Passei o link até que você me passou, né, e dizendo do horário que nós faríamos o programa aqui com você. Então, assim, o mais correto, em primeira mão, é a prefeitura mesmo, né? É a prefeitura que tem um contrato direto com essa empresa, né, doutora? Para tentar minimizar esse som aí, pelo menos nesses últimos dias que faltam aí da exposição. Perfeito. Porque senão outras providências a gente vai agitar e agilizar dentro da legalidade, dentro da lei, né? Das normas legais para tomar alguma providência. Eu tenho fé que, vendo essa matéria, vendo esse bate-papo sobre isso, o prefeito ele vai tomar alguma atitude. Ele não vai ficar omisso. Eu já tinha mencionado uns 2 meses antes, até com o prefeito, numa conversa com ele, né, que
lá tomando um café com o prefeito lá na prefeitura, tinha comentado assim, de en passant com ele, né? Então ele deve estar ciente e deverá tomar providências, né? Se Deus quiser. Inclusive, amanhã, né, quinta-feira, nós teremos uma sessão da Câmara Municipal, né, que poderia estar tratando esse assunto, né? Os vereadores vão estar reunidos. É uma questão de saúde pública, de segurança pública, sim, né? Sim. Como o Coronel Badim falou. E a gente acredita que esse é um assunto que pode ser muito bem levado até o prefeito pelos vereadores, né, que representam a população. Exatamente. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui, a conversa está muito boa, mas eu vou pedir para o primeiro Alexandre fazer suas considerações finais sobre o nosso tema. Eu sou bem franco em falar para você, cara. Eu sou favorável à exposição. Eu fiz durante 6 anos todo o sistema de som dentro da exposição. Eu acho que a cidade precisa se expor. A feira, ela foi criada para isso. Mas tudo tem que ser dentro do limite. Se eu quero assistir o show, eu vou lá. Se eu não quero assistir o show, eu vou ficar na minha casa sem ter que ser obrigado a ouvir o som. Então, nessa parte, eu sou super favorável. Existem condições de você diminuir? Existe. Tem que existir também boa vontade dos promoters da festa e não atrapalhar a vida que segue para o lado de fora do recinto. Existem várias maneiras de você resolver isso. E espero que tenham boa vontade. Se quiser resolver já para o próximo final de semana, eles podem resolver. Essa empresa, eu posso falar para vocês de arquibancada, porque eu conheço, eles têm know-how para fazer. Se quiser falar, vai lá e fala para o cara, faz aí para o final de semana, eu não quero ter reclamação. Pode fazer. Tudo vai depender da boa vontade dos promotores e da prefeitura de chegar junto e falar, vamos maneirar aí, porque está passando dos limites, né? Muito bom. Tá aí uma notícia boa aí, que é uma questão de vontade aí dos promotores, né? E de resolver o problema. Quer dizer, condição técnica temos, né? Tem. Essa empresa tem, tranquilamente. Está mais fácil do que a gente imagina, né? E eu vou pedir para a Miriam Teodoro, nossa advogada, fazer suas considerações finais aí do programa de hoje. Então, eu penso assim, né, que se tiver acesso ao contrato que foi feito entre a prefeitura e a empresa, já dá para verificar o que está previsto ali. De repente, como eu falei, já está previsto que eles coloquem esse isolamento acústico, essa torre de delay. Alguém leu? Eu não li o contrato, né? E de repente eles não estão nem fazendo isso ou não está sendo fiscalizado. Aí só a fiscalização ir até lá, se tem, então tem que colocar. Perfeito. Né? É simples. E muitas vezes a fiscalização vai, mas não sabe o que é e como que é. Exatamente. Então não adianta você pôr um fiscal com decibelímetro lá e ele não saber tecnicamente o que é uma torre de delay. Então, para ele vai estar tocando, está dentro, tá bom. Sim. Perfeito. Coronel Badim, suas considerações finais? Bom, agradecer a você, a Alexandre, a doutora Emília, né, pela participação e dando essa voz para as pessoas que realmente estão passando momentos assim angustiantes, que muitas pessoas falaram. Nossa, está chegando a hora do show, começo a ficar angustiado dentro daquela matéria que foi publicada. Então, politicamente é muito bom até para o prefeito, né, e para os vereadores tentarem solucionar esse problema, porque, afinal das contas, aí tem mais de 30, 40 mil eleitores que estão sendo prejudicados. E como disse o meu querido amigo Alexandre de longa data, ninguém é contra, faço dele as minhas palavras, ninguém é contra a exposição, repetindo, porque às vezes você comenta uma coisa e tem aquelas pessoas que não lê direito quando você escreve, né, começam a meter na boca, reclamam de tudo, ninguém está reclamando de nada, só do som, que é direito de quem quer ter o repouso noturno tranquilo, né? Só um adendo. Roberto Carlos vai vir na festa junina em Votorantim. O contrato dele com o contratante, ele exige que não vaze som para fora. O contrato dele, do empresário dele, com o contratante, exige que tenha tratamento para que não vaze para fora, porque ele se preocupa com o público dele. Respeito à população que não quer ir. Perfeito. Eu acho que a melhor palavra é essa do Badim, que é o respeito, né? Não é questão de reclamação. Não. São direitos da população, né? Assim como
uma parcela vai ali para se divertir. Isso. Uma maioria precisa dormir bem para acordar no dia seguinte, trabalhar, tocar a sua vida, né? Então nós vamos aguardar que as autoridades cumpram o contrato, como a doutora Miriam falou, utilize a tecnologia, como o Alexandre falou, e que as autoridades públicas deem uma atenção especial, uma vez que está sendo prejudicada uma grande parte da população da cidade, como o Coronel Badim falou. E nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo a sua audiência, e até o nosso próximo encontro.